Olá meus amigos, estamos começando o nosso planejamento de trabalho desse domingo com destaque para a semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. O jogo da volta, o Flamengo venceu o primeiro jogo do Maracanã por 1-0. Corinthians precisa de uma vitória simples para deixar o confronto aberto e talvez levar para os penais, e de uma vitória por 2 gols de diferença se quiser avançar. O Flamengo passa com um empate. O Flamengo vem de uma derrota no Clássico para o Fluminense por 2-0 e o Corinthians uma goleada para cima do Atlético Paranaense com 5 gols. Bem o Corinthians, hein? Além disso, nós temos no cenário europeu alguns destaques interessantes, por exemplo, o City enfrentando a equipe do Wolverhampton, fora de casa, o Liverpool enfrentando em casa a equipe do Chelsea, a boa equipe, bem treinada equipe do Chelsea, finalmente, né? O Barcelona pega o Sevilha, Atlético de Madrid enfrenta o Leganés, nós temos a Inter de Milão visitando a Roma, que pode ser uma pedra no sapato, né? E também no Campeonato Brasileiro, um pouquinho mais tarde, o Palmeiras visita o Juventude, pensando em se aproximar e continuar próximo do Botafogo. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 20 de outubro. Vamos começar o nosso planejamento, dando uma olhada aqui no panorama, né? Nós temos 9 partidas para se aprofundar um pouquinho, começando às 7h30 da manhã, não sei se é um horário muito bom para você, costuma ser um horário tranquilo porque não temos muita concorrência nesse horário, né? Então, para quem costuma acordar cedo, você provavelmente vai conseguir ter uma atenção maior nesse jogo do Napoli com o Empoli. Depois a gente vai passando para a segunda divisão da Alemanha, daqui a pouco já tem Wolverhampton e City, e aí a coisa vai esquentando, a situação de atenção já fica um pouco mais complexa, né? Tem vários jogos complementares no dia de hoje, estou usando aqui o radar esportivo, mas eu vou me focar nessas 9 partidas, tá bom? Vamos começar às 7h30 então com o Napoli e Empoli. Antes disso, vou pedir para você encarecidamente o like no vídeo, que ajuda muito para o YouTube divulgar para novas pessoas por aqui. Se você é novo por aqui, fica o convite para você assistir pelo menos até a metade, não precisa se inscrever agora não. Se você gostar do conteúdo, você me dá essa moral, tá bom? Não é um canal de palpite, não tá escrito aí palpites de futebol, não, é um planejamento. Então eu vou fazer esse planejamento junto com vocês, é o meu planejamento do dia a dia para trabalho. Vou coletar a maior quantidade de informações possíveis para que a gente chegue o mais bem preparado possível nesse domingo, fechou? Então vamos embora. 7h30 da manhã, Empoli e Napoli. Nesse momento, 1,67 a cotação do Napoli. O mercado já mostra que a ideia é seguir a favor do Napoli como vem sendo nos últimos jogos, né? Para quem não se lembra, o Napoli é o líder do campeonato com 5 vitórias e apenas uma derrota, né? Um empate e uma derrota. O time tem uma boa defesa, bem treinado, gosto bastante do Napoli. Precisa ajustar algumas coisinhas só, mas é um time bem encaixado, tá? Nos últimos jogos, o Napoli vem de bons resultados contra o Como, o Monza e o Palermo. Palermo na Copa Itália. Empatou contra a Juventus fora de casa, acaba sendo um bom resultado também, e vinha de vitória contra o Cagliari, tá? O time do Empoli, dentro de casa, ainda não conseguiu vencer nenhuma, né? Teve só empates. Empatou 0-0 com a Fiore, empatou com a Juventus e empatou com o Monza. Dá para olhar o copo meio cheio e o meio vazio, né? Fiorentina e Juventus são adversários chatos. O Monza também acaba sendo um adversário bem safado. E o Empoli conseguiu pelo menos pontuar. Então eu vou tirar isso aqui como um copo meio cheio, tá bom? Vamos dar uma olhada no PDF de apoio. Olha só como o Empoli não marcou nenhum gol em casa, não sofreu nenhum gol em casa, né? Então fica difícil até utilizar a estatística, porque é um time que não sofreu gol, mas também não marcou. Eu posso elogiar e posso criticar, né? O Napoli teve uma vitória, uma derrota e um empate, não nessa ordem, mas não foi uma equipe que saiu tanto na frente do placar assim. Marcou mais gols do que sofreu, porém é uma equipe que não teve tanta iniciativa, tá? Então, em relação a dados, ainda é cedo, seria melhor se o Empoli tivesse pelo menos feito alguns gols, pra gente poder ter um pouco de média, né, de métrica, de finalização e tudo mais. Como a gente tem aqui um Napoli que tá muito bem e é líder, eu não vou discordar do mercado, tá? Mas eu quero dar uma olhada nos últimos confrontos. Olha só, o Empoli venceu 1, 2, 3, 4, 5 confrontos dos últimos que enfrentou o Napoli. O Napoli venceu 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, então nós temos 5 vitórias para cada lado, não temos empate nesse cenário recente, e nos últimos 2 jogos foi o Empoli que venceu. Então talvez o confronto direto chancele essa pequena dúvida, né? Se esse favoritismo do Napoli que o mercado está traçando, ele pode ser caracterizado como um favorito que pode se complicar.
Ó, das últimas vezes que eles se enfrentaram, o menos de 2,5 aconteceu em 5 de 6, tá? O Napoli vem de 3 vitórias consecutivas e não perde a 7 jogos, isso no geral, não no confronto direto, mas nas partidas de confronto direto, o Napoli tem tido um pouco de dificuldade contra o Empoli. Então vamos traçar o seguinte, vamos marcar como um favorito que pode se complicar, não para zicar o Napoli ou para dizer que o Napoli não vai vencer, mas para a gente ter um pouco de atenção. Um time que recebeu a Juventus, e recebeu a Fiorentina e não sofreu gol, é um time que pode repetir isso contra o Napoli. O Napoli tem um bom ataque? Sim, mas o Empoli tem condição de se defender. Então, se o Empoli pode se defender contra o Napoli, significa que a cotação do Napoli pode subir. Se ela pode subir, a gente pode ter aqui correção de preço e você, como um Panther, pode trabalhar uma cotação do Napoli um pouco mais alta. Eu acredito que uma cotação do Napoli a partir de 2 já é uma cotação justa para esse cenário de longo prazo, caso o Napoli não consiga vencer o Empoli. Até se ele não vencer, eu vou tomar prejuízo. Sim, mas você não tem que pensar nesse jogo. Você tem que pensar no longo prazo. Quanto maior as cotações que você trabalha, mais no lucro você tende a ficar, tá bom? Aceitar cotação que o mercado já precificou é aceitar a margem da casa e tudo mais, beleza? Se você é um trader, o Napoli entregou o que você está buscando no primeiro tempo, você pode estar a favor dele, pode estar contra o Empoli. Se você viu que o Napoli não entregou, você tem metodologia, você pode buscar uma correção, mas para você que é um Panther, tenta buscar uma cotação um pouco mais elevada. Me parece um jogo com uma tendência under, pelo menos até que o Napoli, por exemplo, abra o placar. O Empoli na frente ou um jogo 0-0 não me atrai para gols. Afinal de contas, quase 90% dos últimos confrontos entre eles foram under. Mas, se o Napoli estiver na frente, com o Empoli saindo para o jogo, afinal de contas vai ser o primeiro jogo que o Empoli vai sofrer gol em casa, aí você pode pensar num cenário para mais gols, tá bom? Então, por enquanto, eu deixo dessa maneira aqui. Vamos dar uma olhada agora em Hamburgo e Magdeburg. Uma hora depois, na segunda divisão da Alemanha, aqui vocês sabem, eu não indico para vocês trabalharem em match odds, trabalharem em resultado final na segunda divisão da Alemanha, porque é uma maluquice, né? Uma competição muito maluca, onde quem está jogando bem nem sempre marca, na maioria das vezes sofre. Eu não confio tanto assim nessas cotações de favoritismo na segunda divisão da Alemanha. Inclusive o Magdeburg, ele não perdeu nenhuma ainda na competição, tá invicto, né? Então a gente pode ter assim aqui um jogo muito mais para gols. Eu venho com esse intuito de trabalhar um ambas marcam e um jogo para pelo menos 3 gols aqui. O 2,5 tá com uma cotação ruim, então eu só te aconselho trabalhar tanto ambas quanto o 2,5 no cenário ao vivo, tá? Muito cuidado ao trabalhar a favor do Hamburgo com essas cotações mais baixas. Deixa eu ver se tem mais alguma baixa aqui, ó. O Furt também tá com uma cotação baixa. De resto já é odd parelha, tá bom? Premier League 10 horas da manhã, Manchester City fora de casa contra o Wolverhampton. A fase do Wolverhampton não é boa. São 7 jogos e nenhuma vitória, né? Vou buscar aqui o PDF de apoio. Tinha até o jogo do Hamburgo aqui, ó. Só pra gente chancelar, olha que legal, ó. O Magdeburg venceu todas as partidas que disputou fora de casa, o Hamburgo venceu 2. Isso que o Hamburgo é favorito. Então vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui e traçar aqui também que o Hamburgo pode se complicar, tá? Magdeburg é um time muito forte, vencendo, né? Marcou 2,75 gols de média. Cuidado, tá? Muito cuidado. Vamos descer aqui para Wolverhampton e City. O Wolverhampton perdeu os 3 jogos que disputou dentro de casa. O City ainda está invicto fora de casa. Venceu 2 e empatou 1. O último empate do City, se não me falha a memória, foi contra o Newcastle. Gol de pênalti marcado pelo Newcastle, se não me engano. O Wolverhampton sofreu uma média de 3,3 gols por jogo. O City sofreu pouquíssimos gols. A média de aproveitamento, no entanto, do Wolverhampton é muito boa. Presta atenção nisso aqui. Apesar de ser uma equipe que marcou pouco e finalizou pouco, quando finalizou, teve um aproveitamento muito próximo do City, tá? Isso significa que o Wolverhampton ele vai ter poucas chances no jogo, principalmente se tratando de uma grande equipe como o City, que tem uma boa defesa, mas ele pode ter um aproveitamento elevado. Significa que ele pode precisar de poucas finalizações de fato para marcar um gol, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais informações dessa partida aqui, principalmente de confrontos recentes, ó. Nos últimos 9 jogos consecutivos, o time do Wolverhampton sofreu gol pro City. Nada de novo, né? O 2,5 aconteceu nos últimos 5 jogos consecutivos e o City saiu na frente em 8 de 9 e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Então é um City que tende a abrir o placar, mas é um jogo que pode sim ter um cenário para gols, tá? Então eu vou trabalhar aqui com uma ideia de trabalhar a favor do favorito. Um cenário de pelo menos 3 gols aqui, né? Eu marco 2, mas obviamente dá para pensar nesse over 2,5, principalmente se o City estiver na frente do placar, né? Com o Wolverhampton se expondo. O ambas marcam não me parece tão impossível assim, tá? Deixa eu ver como é que foram os últimos confrontos entre eles, ó. 5-1, 2-1, 3-0, 3-0, 5-1, 4-1, 3-1, 3-2. Na casa do Wolverhampton, 3-2, 3-1, 2 ambas marcam. 5-1, 3 ambas marcam,
3-0, 2-1, 4 ambas marcas. Não me parece ser um cenário difícil, tá? Poderia até estar com uma cotação um pouquinho mais elevada. Beleza? Dá para pensar em se ambas marcam aqui sim, mas óbvio, se você é um trader, é um jogo para você buscar um back ao City, e se você é um punter, você pode pensar no cenário até de handicap, né? Porque o Wolverhampton tem sofrido muitos gols. O problema aqui do City é ele sair atrás. Aí talvez vire o jogo, vire no final. Então, sinceramente, eu prefiro pensar num cenário, se você é um punter, com uma cotação do City um pouquinho mais elevada. Vai que o Wolverhampton faz o primeiro gol, vai que o Wolverhampton segura o City. Se você puder pensar numa odd um pouco mais elevada, segurar para pegar do segundo tempo, beleza. Se não, você pode trabalhar com vitória no HT, que o City tem feito com frequência, né, contra o Wolverhampton, e também um cenário de handicap asiático. Só não estica tanta corda, tá? Vamos lá. Próximo jogo, Atlético de Madrid e Leganés. La Liga, 1,33 a cotação do Atlético. Não vem bem o Atlético nos últimos jogos, né? Empatou com a Sociedad, tomou uma goleada do Benfica, empatou o Derby de Madrid e venceu o Celta Vigo. Então, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Tudo bem que os níveis de adversários não foram fáceis, né? O Benfica fora na Luz é difícil, o Madrid no Clássico, no Derby, é difícil, a Sociedad no País Basco é difícil, enfim. O Leipzig foi marcado gol no finalzinho. Então, é um mercado muito confiante no Atlético de Madrid. Isso provavelmente tem a ver com o adversário. Vamos dar uma olhada como é que está o Leganés? O Leganés é o 17º, em 9 jogos venceu apenas uma partida. Tem menos gols marcados do que gols sofridos. O Leganés, nos últimos jogos, venceu o Valladolid, destaque positivo, porém não vencia há 6 partidas. 1, 2, 3, 4, 5 partidas, né? Não vencia 5 partidas. No PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Atlético de Madrid está invicto em casa, venceu 2 e empatou 2, saiu na frente em 50% dos jogos, falhou em marcar pouco e sofreu poucos gols, sofreu apenas um gol em casa, se não me falha a memória, contra o Real Madrid. Exatamente, contra o Real Madrid. Foi o único gol que sofreu na La Liga. Na Champions sofreu para o Leipzig, tá? O Leganés não venceu nenhuma, teve 2 empates e uma derrota, tomou mais gols do que marcou, tem um aproveitamento até bom pelo time que tem, tecnicamente, mas o do Atlético é melhor. Primeiro tempo até parelho, né? Porque o Atlético não marca tantos gols, a maioria dos gols marcados do Atlético é no segundo tempo. Então isso aqui pode ter um cenário legal até para você trabalhar o back favorito, só toma um pouco de cuidado, porque pode ser que o Leganés tente segurar esse jogo, ele tomou um gol só no primeiro tempo. E você pode tentar pegar uma odd do Atlético um pouquinho mais elevada, tá? Pode ser um cenário cabível. Deixa eu só dar uma olhada aqui no histórico. O Atlético de Madrid não perde para o Leganés há 9 confrontos e não sofreu gol nos últimos 3. O under 2,5 aconteceu em 90% dos últimos 9 jogos. Isso significa sim que o Leganés pode ter uma partida muito mais defensiva e acabar tomando um gol no fim. E esse gol no fim, claro, você pode tentar buscar. Não estou dizendo que o gol vai ser especificamente do Atlético, mas é um cenário muito mais cabível, né? Então eu pegaria, se você fosse um punter, uma cotação um pouco mais elevada. Não vou te indicar gols aqui, a não ser que o Atlético abra 2-0 no placar. E tem Liga dos Campeões, né? Tem Liga dos Campeões no dia 23. É isso? É, tem tempo ainda. Não, tem tempo nada. Tem tempo nada, são 3 dias depois. Então pode ter rodagem de elenco aqui. O Atlético de Madrid vem de derrota por 4-0 para o Benfica. Então, dependendo, eu nem esticaria tanto o mercado de gols, tá? Depois, vamos voltar para a Inglaterra. Vamos falar sobre Liverpool e Chelsea. Um dos melhores inícios de temporada do Liverpool, né? Na verdade, um dos melhores inícios de temporada de novos treinadores na Inglaterra. O Arne Slot começou muito bem e já é o líder da competição com 6 vitórias e apenas uma derrota. Perdeu para o Forest dentro de casa, é mole? Só que enfrenta o Chelsea, que vem bem treinado. O Chelsea é uma equipe bem treinada, tá? Me surpreendeu bastante o novo treinador do Chelsea, que fez, na minha opinião, bons ajustes. Não teve mais reforço, até porque não tinha nem como, né? O Chelsea tem jogador sobrando, tem que vender. Na verdade, tem que prestar em vender, não pode nem ficar. Mas ele conseguiu segurar um pouco da galera. Então, mesmo com essa boa fase do Liverpool com o seu treinador, eu tenho que tirar o chapéu aqui para a equipe do Chelsea. Então, para mim, por conta desse favoritismo do Liverpool e dado ao que o Chelsea vem apresentando, é um Liverpool que pode se complicar, tá? Eu viria, se você vem com muito intuito de trabalhar a favor do Liverpool, eu viria com um pouquinho de pé atrás, buscando uma cotação mais elevada. Se for para buscar handicap, que seja com uma precificação não tão longa. Se a gente buscar aqui os últimos jogos, olha só, o Chelsea venceu as 3 partidas que disputou fora de casa. Marcou 10 gols e sofreu apenas 2. O Liverpool perdeu uma em casa já, né? Apesar de ter sofrido poucos gols também. O primeiro tempo do Liverpool é bom, mas o do Chelsea também. O Liverpool talvez tenha aqui mais vitórias, mas o número de gols é igual. E no segundo tempo o Chelsea é melhor.
com muito mais gols marcados. Então a gente pode ter um tempo de cada um, por exemplo. Eu tomaria bastante cuidado aqui com esse jogo. No confronto direto, o Liverpool não perde para o Chelsea há 9 jogos. Então nós temos um tabu aqui, né? Isso favorece essa cotação de 1,61. O menos de 2,5 é frequente. Apesar de ser um clássico, né, que acaba criando na gente essa expectativa de gols, a maioria dos jogos tem sido under. Quer ver? Ó? Deixa eu ver os últimos resultados. 1-0, aí esse 4-1 isolado aqui, 1-1, 0-0, 0-0, disputa de pênalti, 2-2, 1-1, 1-0. Tá? Então não vou te indicar gols até que se prove o contrário, até que uma das equipes tenha aberto 2-0. De resto, eu prefiro não pensar nesse cenário. O ambas marcam aconteceu 1, 2, 3, 4 de 10. É pouco. Para cotação de 1,44 é pouco. É uma cotação muito ruim, tá? Então eu prefiro ficar mesmo num cenário de correção de preço. Se você é um trader, você vai conseguir aproveitar se o Chelsea começar bem. E também acho que a gente pode pensar aqui num Liverpool se complicando, tendo que buscar talvez uma vitória no fim, ou podendo sofrer gol primeiro. É bom tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Olha só, o Chelsea foi o primeiro a marcar em 80% dos últimos 10 jogos que fez. E o Liverpool em 4 dos últimos 5. São times de iniciativa. O Liverpool está muito puxado para baixo aqui por conta do fator casa. Vamos tomar cuidado, tá? Itália, Fratelli de Itália, Roma e Inter. Nesse momento a Roma na 9ª colocação fazendo uma temporada mediana, né? Mediana. E a Inter já entrando no eixo, já disputando aqui liderança com Juventus e Napoli. Dos últimos confrontos entre eles, a Inter venceu os últimos 3. E se a gente esticar, 4 vitórias, 5, 6, 7 vitórias nos últimos 8 jogos. É uma hegemonia, né? Essa cotação ela começa a fazer mais sentido. Utilizando também o PDF de apoio aqui, a gente consegue perceber que a Roma em casa nos últimos 2 jogos está indo bem. Mas a vitória foi contra a Udinese e o Venezia. A Udinese é um bom resultado. É um adversário chato. Mas a derrota para o Empoli aqui, pegou mal. A Inter de Milão fora pegou adversários chatos. Pegou o Genoa, o Monza e pegou o Udinese. Conseguiu vencer 1, empatou 2. Sinceramente, empate com o Genoa e com o Monza não me surpreende. São equipes chatas mesmo. São equipes safadas, né? Como eu gosto de dizer. Que roubam ponto mesmo das equipes maiores. A Roma, principalmente, vai provavelmente passar pela mesma coisa. De fora de casa jogar. Quer ver? Se não jogou já, Aqui, fora de casa contra o Genoa. 1-1. Mesma coisa. Então, é comum. Tá? Quando a Roma enfrentar o Monza. Aqui. Roma e Monza. Foi o último jogo, fora de casa. Empatou também 1-1. É comum as equipes grandes enfrentando Monza e Genoa, que são equipes safadas, deixar ponto lá. Então eu prefiro, por exemplo, enaltecer a Inter de Milão por ter vencido a Udinese fora. A Roma venceu, mas venceu em casa. Então assim, o que está puxando essa odd da Inter é o confronto direto, essa hegemonia, tá? É isso que tem feito a Inter ter uma confiança maior do mercado. Nos últimos confrontos, a Inter vem de 3 vitórias seguidas, como eu falei. A Roma sofreu gol nos últimos 10 confrontos consecutivos. E olha que legal, a Inter de Milão foi a primeira a marcar entre os dois 100% das últimas 8 vezes. Então, faz sentido, né? Vou para uma correção de preço aqui, não vou indicar a Inter como um favorito que pode se complicar, porque realmente tem um histórico, né? Tem um quê de histórico aqui, o tabu tá sempre aí para cair, mas eu acho que a cotação é até boa. É um jogo para correção. Nos últimos jogos, 4-2, vou pegar só na casa da Roma, tá? 2-2, 2-2, 3-0, 2-0 e 4-2. Tem um quezinho de 2,5 aqui, hein? Pode ser um jogo para 2 gols. Ambas marcam, aconteceu 1, 2, aqui não e 3. A cotação ela tá bem justa. Não duvido, tá? Eu acho que é provável, é possível sim ambas marcam, mas buscaria uma cotação um pouco mais elevada. E Barcelona e Sevilha é o nosso último jogo europeu que a gente vai comentar antes do Brasileirão e da Copa do Brasil. 1,30 a cotação do Barça contra o Sevilha. Nesse momento o Sevilha ocupa a 12ª colocação, um time bem mediano, com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, nada de novo. O Barcelona é líder com apenas uma derrota, o melhor ataque da competição com 28 gols marcados, nada diferente do que a gente esperava do Hans Flick, né? Que é uma máquina de fazer gols, os times do Hans Flick. É só ver o Bayern de Munique do Hans Flick, que era um trator, né? Era um tanque de guerra para fazer gol. O Barcelona venceu as 3 partidas que fez dentro de casa. O Sevilha, as 4 que fez fora, não venceu nenhuma. Sofreu mais gols do que marcou. Sofre uma média de 1,25, né? Não sofre tanto. Mas ainda assim o Barcelona precisa de metade das finalizações no alvo para marcar um gol. Primeiro tempo do Barcelona é melhor, segundo tempo do Barcelona é melhor. Nada me faz crer que essa cotação do Barça está errada. Pode se complicar?
Pode acontecer, futebol não tem certeza. Mas para mim é um jogo para ficar de olho na vitória do Barcelona. Nos últimos jogos entre eles, na casa do Barça, 1-1, 3-0, 1-0, 3-0 e 1-0. Uma vez só que o Sevilla conseguiu complicar a vida do Barça. Não é comum, a gente vendo aqui, o Barcelona colocando handicaps para cima do Sevilla de goleada. Geralmente aqui, 3-0 aconteceu 2 vezes. Então dá para você precificar um menos 1,25, menos 2,25 estourando, tá? Se você quiser pegar uma cotação um pouco mais elevada. Nas últimas partidas entre eles, o Barcelona venceu as últimas 5, não perdeu as últimas 8, o Sevilla sofreu gol nas últimas 8 consecutivamente, 100% das últimas 5 partidas o Barcelona saiu na frente. Então é muita iniciativa, é exatamente o que a gente espera aqui para o back favorito, tá? Acho que se o Barcelona abrir 2-0 no placar, até um cenário de 2,5, ou mesmo o Barcelona com 1-0 no placar, um cenário de 2,5 não seria ruim, tá? Acho que é um jogo com uma direção só. Pode acontecer, sim, do Barcelona não vencer esse jogo, e aí que entra você trabalhando com cotações maiores. Pô, Theo, sempre tem uma semana, sempre tem um final de semana que um favorito não vence, certo? Certo. Qual que é o problema? É o favorito não vencer? Não. O problema é você tiltar e quebrar a banca por conta dessa derrota do favorito, ou dessa não vitória do favorito. Isso é amadorismo. Por que eu falo para você às vezes preferir um mercado de handicap do que aceitar essa cotação de 1,30? Ah, mas você fala pro trader, o trader é diferente. O trader ele vai pegar essa cotação de 1,30, o Barcelona pode massacrar o primeiro tempo inteiro, ele vai perder 4, 5 ticks no máximo. A metodologia dele é diferente. Ele trabalha muito mais cercado em cima do que o mercado está demonstrando, em cima do que o jogo está demonstrando. Para você que é um punter, ficar aceitando essas cotações de 1,30 aí, é tiltar depois no final do mês. Então, quando acontecer do favorito não vencer, esteja a favor de uma cotação mais elevada, para que na somatória você não precise ficar num 3-1, 4-1, 5-1, às vezes para conseguir buscar um prejuízo, tá bom? É provável que vença? Claro. Pode não vencer? Também. Ah, vou chorar, vou quebrar a banca? Aí é coisa de moleque, de menina, de amador. Por quê? Porque você tá cansado de me acompanhar aqui dia após dia, dias após dia. Os últimos 2 anos eu falei uma vez só, que foi agora recentemente. Todo dia eu falo quase a mesma coisa. Ah, você é repetitivo? Sou. Que o trade as apostas são repetitivas mesmo. Não tem que ficar inventando a roda, não. É só você fazer de novo, bem feito, a mesma coisa. Talvez essa seja a grande dificuldade. Fazer bem feito todo dia. Esteja no lucro ou no prejuízo, ok? Então, sem chorar se não vencer, tá? Pode não vencer. Só esteja com uma cotação maior para que você tenha uma somatória legal no longo prazo, ok? Vamos falar de Copa do Brasil. Cara, faz muito tempo que eu não me lembro de uma Copa do Brasil no domingo. No sábado e no domingo, né? Numa pegada assim no meio do final de semana de jogos. Loucura. Geralmente a Copa do Brasil é quarta-feira. Mas vamos lá, né? Bom, não vou discordar das cotações. O Flamengo vem de derrota no Clássico. Isso torna o Flamengo talvez... Isso pro Corinthians talvez seja um pouco ruim, né? Porque vai fazer com que o Flamengo identifique problemas logo antes do jogo, né? Do Clássico. E o Flamengo vinha deslumbrado depois dos primeiros jogos com o Felipe Luiz. E na hora do planejamento eu comentei, calma. Não sei como é que a gente vai ter o Felipe Luiz aqui pra frente. Não sei como é que vai ser o trabalho dele. Então a primeira derrota do Felipe Luiz, ela veio pro flamenguista, pro Flamengo, num bom momento. Porque o Brasileirão já tá óbvio. Muito difícil. Então o Flamengo consegue corrigir algumas coisas antes do Clássico nessa semifinal contra o Corinthians. Agora, a vitória do Corinthians, claro, também passa uma imagem muito boa para o torcedor corintiano e, óbvio, para essa situação de reversão, né? Dá uma confiança ainda maior. O Flamengo vai ter que tomar muito cuidado. Para mim, com essas cotações, é um jogo para correção de preço. Isso significa que se você é um trader, você pode vir aqui para trabalhar contra a pior equipe em campo. Não tem nenhum problema. Acho que é uma metodologia bem básica, bem comum. E se você é um punter, é difícil se abraçar, né? Porque o Flamengo não precisa da vitória. E o Corinthians precisa muito do gol. Mas não, assim como eu falei no jogo do Vasco com o Galo. Tô gravando antes, tá? Não sei quanto é que foi. Mas o Corinthians não precisa ser afoito. Ele não precisa sair com o juiz apitando e sair correndo para tentar marcar. Vai pressionar? Vai. Mas não pode pressionar dando espaço com muita facilidade, porque o Flamengo tem bons jogadores. E o Flamengo provavelmente vai contar com o time completo agora, voltando os jogadores das seleções. É bom tomar um pouco de cuidado, tá? Então, é um jogo mais estudado. Quando é um jogo estudado, é um jogo mais pro ao vivo. Por exemplo, qual o cenário, responde para mim, qual o cenário que faria com que esse jogo ficasse xoxo? O 0-0, 1-0 do Corinthians. Porque até aí é um Corinthians respirando, tendo tirado a desvantagem, levando esse jogo para os penais, contando também com a boa atuação do Hugo nos pênaltis, né, que trouxe o Corinthians na Copa do Brasil, que trouxe o Corinthians na Sul-Americana. E é um Flamengo que perdeu a vantagem, mas ainda não perdeu o confronto. Então 1-0 para o Corinthians ainda é xoxo. O 0-0 é um Corinthians buscando, o Flamengo não precisando se expor, ainda é difícil buscar gols. Agora, o Flamengo na frente já coloca fogo nesse jogo.
que é um Flamengo mais leve, é um Corinthians mais pressionado. O Corinthians fazendo 2 gols cedo, como fez contra o Atlético Paranaense, é um potencial de jogo over, porque é um Flamengo agora mais desesperado, é um baque grande e é um Corinthians aliviado, confiante, com a torcida pulsando. Aí sim. Flamengo na frente ou o Corinthians abrindo 2-0 é um cenário que eu gosto de pensar em mais gols, tá? Por exemplo, no 2-0 do Corinthians, pensaria no 2,5, no 1-0 do Flamengo, pensaria no 2,5 ou no 1,5 no final. Valeria a pena. De resto, para mim é um jogo para correção de preço. Aqui no PDF de apoio, em cima do que a gente consegue ver aqui do Campeonato Brasileiro, olha só, o Flamengo vem de vitória contra o Bahia, fora de casa, né? Vinha de um cenário muito ruim fora, sem conseguir vencer quase nenhuma, né? Perdendo a maioria das partidas. Não tem uma iniciativa mais tão grande. O Flamengo já foi um dos melhores visitantes, ainda é, né? O Brasileirão é nivelado por baixo, mas já foi muito melhor que isso. Tem um número de gols marcados muito grande, fora de casa, assim como o Corinthians tem um número de gols marcados em casa. O número de aproveitamento do Flamengo é um pouquinho melhor em finalização, significa que o Flamengo pode ser perigoso nos contra-ataques. O primeiro tempo é bem parelho, com o Corinthians sofrendo muitos gols, como aconteceu contra o Cap, e o Flamengo muito forte no ataque, porém sofrendo metade dos gols do que o Corinthians sofre. No segundo tempo, o Corinthians cresce ofensivamente, reduz o número de gols sofridos, e aí é o Flamengo que aumenta o número de gols sofridos. Então a situação só inverte. Tem tudo para ser um jogo over. O que atrapalha é o cenário de Copa. Se fosse um jogo do Brasileirão, seria muito mais aberto, na minha opinião. Jogo muito pautado na bola aérea. O Corinthians utilizou a bola aérea para poder se classificar contra o Juventude, que eliminou o Fluminense. Então dá para pensar sim, se você é um trader, em comprar bolas aéreas. O Flamengo tem sofrido muitos gols de cabeça, tá? Vale ficar de olho nisso. Aliás, são duas equipes que marcam bastante de cabeça, né? Mas o Flamengo tem sofrido um pouco mais. Fechou? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma informação de suspensão dessa partida. Pode ser que tenha, né? Flamengo não, Corinthians também não. Pelo que eu tô vendo aqui, não, né? O Romero é dúvida entre Romero e Thales Magno. O Fagner é dúvida com o Mateuzinho. O Mateuzinho fez um golaço contra o Atlético Paranaense. Félix Torres e o Kaká também é dúvida. Uma opção ou outra. Do lado do Flamengo, devemos ter um Flamengo completo, né? Provavelmente, contra o Corinthians. Vamos ver, tá bom? Pra mim é um jogo bem parelho. Vamos finalizar com Juventude e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu não sei quanto é que foi o jogo do Botafogo com o Criciúma. Tô gravando na tarde de sexta-feira, dia 18. Inclusive o meu editor, o William, já me comeu o toco, né, lá ele já me deu o esporro, dizendo que o jogo do Botafogo vai ser no Maracanã. Eu falei que o Botafogo ia jogar no seu estádio, não é no Newton Santos, né? Então eu falei pro William, da próxima vez, já que você é ferrenho, me manda um áudio. Assim como eu peço para vocês me ajudarem, William, me ajuda. Manda um áudio para mim, faz aquela escalação já do Botafogo, colhe as informações para mim, não é? A gente vai se ajudando, beleza? Mas o Botafogo joga com o Criciúma, o estádio do Maracanã lotado, não sei quanto é que foi o jogo. Claro, torcida ajuda, mas quem joga são os jogadores. Palmeiras a 1,61 contra o Juventude. De cara, eu já olharia para essa cotação aqui com o pé atrás, porque jogar lá é difícil pra caramba. Se é que o Juventude vai jogar em casa, né? Olha lá. Pode ser que o Juventude venha domando aí, igual fez contra o São Paulo e o Galo, e a situação fique difícil. Quer ver? Vou até ver onde vai ser esse jogo, pelo amor de Deus. Juventude, Palmeiras. Onde vai ser esse jogo? Onde é o jogo? Caxias do Sul. Alfredo Jaconi. Menos mal, tá? Porque você analisar um jogo e depois descobrir que ele é lá na Arena BRB, lá em Brasília, no Mané Garrincha, é sacanagem. Porque aí toda a força que você joga pro lado da Juventude, entendeu? Então, beleza. É na casa dos caras. Na casa do Juventude, já foi muito melhor. Hoje em dia, tá dando uma segurada, né? Empatou 2, perdeu 1, venceu, perdeu, venceu e empatou. Os últimos jogos do Juventude dentro de casa, empate contra o Bragantino, resultado ruim, o Bragantino marcou no finalzinho, vitória contra o Fluminense, derrota para o Internacional e vitória contra o Corinthians antes da eliminação na Copa do Brasil. O Palmeiras fora de casa empatou com o Bragantino, venceu o Vasco, venceu o CAP, perdeu para o Botafogo na Liberta e tinha empatado com o Palmeiras. Essa cotação, ela começa do Palmeiras, ela começa a fazer um pouco mais de sentido porque a fase do Juventude não é tão boa e a do Palmeiras é muito boa. Mas ainda assim me deixa com o pé atrás, porque o Juventude em casa é chato, tá? Foi chato o campeonato inteiro, né? Como mandante, o Juventude perdeu 2 partidas. Então, pra mim é um Palmeiras que pode se complicar. Theo está dizendo que o Palmeiras não vai ganhar. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que o Palmeiras pode ter um pouco mais de dificuldade, tá? Vamos lá. O Juventude saiu na frente mais vezes em casa do que o Palmeiras fora. Tem mais iniciativa. Falhou menos em marcar do que o Palmeiras fora, mas sofreu um pouco mais de gols. O Palmeiras precisa de mais finalizações no alvo para marcar um gol do que o Juventude. O primeiro tempo do Juventude, apesar de ter menos vitórias, tem menos derrotas, mais gols marcados. E no segundo tempo, o Juventude é muito forte
forte também na parte ofensiva, tá? O Juventude é muito forte na bola aérea. O Palmeiras não tem sofrido tanto, mas o Juventude é muito forte na bola aérea, assim como o Palmeiras. Cara, é um jogo que o Palmeiras pode sim ter mais dificuldade, tá? Mas tudo depende, quer ver? Eu vou te dar um para casa. Se o Botafogo vencer o Criciúma, o Palmeiras vai com sangue no olho. Se o Botafogo perdeu pro Criciúma, o Palmeiras vai com sangue no olho vezes 10, tá? Palmeiras, sabendo que o Botafogo se distanciou, ele, óbvio, vai ter que ter muita concentração para poder não deixar o Botafogo escapar. Agora, se ele souber que o Botafogo vacilou, aí eles vão entrar com ainda mais sangue no olho. Mas o Juventude não tem nada com isso. O Juventude tá ali para fazer o dele. E ainda ameaçado de rebaixamento, é que tem que fazer o dele mesmo. Tem que buscar pelo menos uma pontuação, tá bom? Os últimos jogos entre eles, quando o Juventude recebeu o Palmeiras, 3-0 pro Palmeiras, 3-0 pro Palmeiras e o Palmeiras venceu 4 dos últimos 5 confrontos entre eles. É favorito? Sim. Quando vai lá costuma vencer? Sim. Mas o Juventude é um bom time em casa. Acho que ele pode dificultar um pouquinho essa vida do Palmeiras. Beleza? O espaço tá aberto aí para vocês. Vou deixar aqui embaixo vários jogos complementares para você ter como grade desse domingo. Não encheria tanto ainda essa grade para não... Quer ver? Vamos fazer junto aqui, Vamos fazer junto. Na Turquia você tem um Fenerbahçe fora de casa contra o Samsunspor, pode ser um bom jogo complementar. Na Espanha já marcamos, acho que é o mais interessante. O Rangers pega o Kilmarnock, é um bom jogo complementar. Vamos lá. Na Holanda, não. Na Itália você tem a Atalanta fora de casa contra o Venezia. O Lecce pega a Fiorentina. Na Alemanha, segunda divisão, os outros 2 jogos também são bons para gols. Kiel e União Berlim é um jogo complementar difícil. Wolfsburg e Bremen também. Bem difícil de se trabalhar. Na França, não pegaria nada. Tem Série B, a Ponte recebe o Guarani. Isso aqui é um derby do caceta, tá? Isso aqui, meus amigos, é porradaria, é jogo para cartão amarelo, cartão vermelho, principalmente porque o Guarani tá dentro da zona de rebaixamento. Isso aqui é um confronto direto contra o rebaixamento. Então, esse é um jogo bom para ficar de olho no complemento. Talvez tenha pouco jogo, né? Mas vale a pena ficar de olho. O Sport vem de derrota pro Operário, mesmo sendo favorito, então também é um bom jogo para complemento. E o Operário que venceu o Sport fora enfrenta o Paysandu. É isso. Esses são jogos complementares que eu deixaria aqui no domingo. O espaço está aberto para vocês me ajudarem com complemento, com informações, com correções, tá? E eu vejo vocês amanhã. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide do seu capital e fica com Deus.